Take my life, I lay it down at the cross where I am found. All I have, I give to you, oh God. Take my hands and make them clean. Keep my heart in purity, that I may walk in all you have for me. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine, Jesus. Take my moments and my days, let each breath that I take be ever only for you, oh God. Come on, lift it up. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine. Oh,
noite a você que está conosco nessa quinta-feira. Alegria nós estarmos neste lugar para juntos buscar a Deus, a sua face, ouvir dele e poder juntos expressar todo o nosso louvor e a nossa adoração. Aliás, vamos começar esse momento juntos cantando louvores ao nosso Deus. Suportou por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue seu sangue me
quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor Foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Eu não sei como tem sido a sua semana até o presente momento. Alguns têm tido uma semana cheia de dificuldades, de desafios. Quem sabe você está sentindo o peso de uma situação que está sobre os seus ombros, a sua família. Eu não conheço quais são as suas lutas, mas uma coisa eu sei: eu conheço quem pode estar ali acompanhando-o e dando total alívio, conforme a sua boa vontade, é Jesus Cristo. Aliás, é isso que diz o nosso texto de abertura dessa noite. Mateus capítulo 11, versículos 28 até o final do capítulo, diz o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não tem nada melhor do que o jugo de Jesus. Parece pesado, mas não é. É leve, é suave, a maneira que Ele vai com mansidão nos guiando, não apenas pelo vale de lágrimas, mas também em todos os aspectos do nosso viver. Vamos curvar as nossas cabeças e buscá-los em oração, celebrando este fato. Ó Pai, nós somos gratos, Senhor, pela sua
pelo seu trabalho em nossas vidas. Somos gratos, Senhor, por todo o aspecto do teu cuidar sobre nós. Nós temos visto, Pai, a tua mão agindo nos nossos corações, no nosso interior, no meio da nossa família. Mesmo mediante as dificuldades, nós sabemos que tu estás presente. Pai, eu peço agora, Senhor, que a partir das nossas experiências que nós temos contigo, que possamos compartilhar isso com todas as pessoas com as quais nós temos contato durante a nossa semana, Pai. Pessoas que nós conhecemos, pessoas talvez mais próximas e queridas, às vezes são pessoas estranhas, mas pessoas que nós estamos convivendo, talvez na fila do banco, na padaria, em outros lugares, e pedimos, Senhor, que o nosso testemunho possa fluir, para que haja a disseminação do teu evangelho. Nós pedimos, Senhor, por um avivamento espiritual dentro da nossa nação, ainda neste ano de 2021. Comece em nós e através de nós, em nossa igreja, através dessa igreja, mas não pare por aí, Senhor, que isso possa estar florescendo em nível nacional, que o povo brasileiro possa se voltar a Jesus Cristo ainda neste ano. Pai, nós continuamos a colocar nas tuas mãos toda a programação de imunização que está para acontecer dentro dos próximos dias, semanas, meses. Pedimos, Senhor, por discernimento e sabedoria. Pedimos, Senhor, que seja feito de uma maneira que todos serão beneficiados. Nós pedimos, Senhor, que esteja colocando a sua mão sobre todo esse processo. Ainda, Pai, nós lembramos de toda a crise que está assolando vários pontos críticos onde não há mais leitos de hospital. Lembramos de Manaus, mas não é só naquele local, outras cidades já também apresentam capacidade de 100% e as pessoas precisam, Senhor, ser atendidas. Que possa, Senhor, ter misericórdia de toda e qualquer pessoa que precisa de um pronto atendimento e que use, Senhor, do teu poder para abrir o caminho, para que seja alcançadas as pessoas com o socorro médico dentro daquilo que elas precisam. Senhor, nós também queremos e desejamos ser uma igreja relevante nesse momento da história global. Nós queremos, Senhor, continuar a ser sal e luz dentro desse contexto tão escuro e tão sedento. Use, Senhor, esta igreja para propagar a Jesus Cristo como ela nunca propagou antes. Nos dê fé, coragem, palavras, intrepidez. Usa-nos, Senhor, para engrandecer o teu nome, para que as pessoas possam também se curvar ante o teu senhorio. Pai, nós também queremos colocar todos os projetos ministeriais da nossa igreja nas tuas mãos. Estamos na fase de planejamento nesse início de ano. E precisamos, Senhor, que a tua boa mão para nos conduzir. Nós estaremos nesse domingo agora, Pai, tomando algumas decisões com respeito ao nosso orçamento. Nos cubra com o teu Santo Espírito, nos dando discernimento para que nós possamos tomar decisões corretas segundo o teu coração, para que nós sejamos instrumentos eficazes, Senhor, nas tuas mãos. Pai, colocamos isso nas tuas mãos, gratos em nome de Jesus. Amém. Sua voz,
atender com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande! Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Queridos irmãos, na série Fruto do Espírito, nós chegamos agora ao penúltimo fruto do Espírito. O fruto do Espírito é mansidão. Eu quero hoje pensar sobre esse tema, mas quero começar fazendo uma pergunta. Qual é a imagem que vem à sua mente quando você pensa na palavra manso?
Ou, mais ainda, qual é a imagem que o mundo tem de uma pessoa mansa? O fato é que no tempo de Paulo, no mundo greco-romano, mansidão não era considerado uma virtude, algo a ser admirado. Muito pelo contrário. No tempo do apóstolo Paulo, e como também nos nossos dias, o que tem valor é a ideia da agressividade, da iniciativa, não ser uma pessoa mansa. Às vezes eu penso o seguinte: imagine hoje alguém preparando um currículo e enviando para uma empresa, e lá nas qualificações ou dizendo dos seus pontos fortes, ela escrevesse assim: manso. As pessoas não admiram mansidão. Mansidão não é considerado uma virtude. As pessoas de fato admiram poder, força física, outras habilidades, e esse é um conceito principalmente dos filmes de Hollywood, com as pessoas irresistíveis, as pessoas poderosas, as pessoas com muito poder. Via de regra, mansidão é associada à fraqueza, mas Jesus nos apresenta a mansidão como sendo uma virtude, como sendo fruto do Espírito. Hoje eu quero pensar com vocês então nesta manifestação do Espírito Santo na nossa vida, a mansidão. Vejam, por exemplo, como está dizendo a você, como essa é uma virtude desprezada. Quando você pensa na questão do mundo dos esportes, quais são os técnicos que são valorizados? Eu não vejo técnico calmo, sereno e tranquilo sendo valorizado. Na verdade, os mais agressivos, aqueles que gritam mais com o time, são os valorizados. Embora eu tenha observado que isso tem mudado. Alguns técnicos mais mansos, mais calmos, também começam a ganhar o seu valor. Mas a Bíblia apresenta a mansidão como uma virtude, considerada como sendo uma verdadeira força, como sendo fruto do Espírito. Vamos ver um pouco do uso dessa palavra no mundo do grego clássico, aquele mundo alguns séculos antes de Cristo. A palavra manso, um pouco antes da época de Cristo, era utilizada no mundo grego, no grego clássico, para falar, por exemplo, de uma brisa suave, de uma voz suave. Era usada a palavra praos, que é a palavra manso, a respeito de pessoas graciosas e brandas. Era usada para falar de um pai carinhoso e meigo com os filhos. Era utilizada para falar de pessoas polidas, que tratavam os outros com dignidade, com cortesia. Eram pessoas chamadas de mansas. Pessoas que acalmavam os outros eram chamadas de mansas. Palavras que acalmavam as emoções fortes eram chamadas de palavras mansas. E mais ainda, era a palavra utilizada para se referir a uma pomada que removia a febre e dor, um medicamento utilizado para remover febre e dor era chamado de um medicamento praos, isso é, manso. Então é muito interessante o uso da palavra mansidão no Novo Testamento. A palavra manso aparece 3 vezes no Novo Testamento e a palavra mansidão aparece 12 vezes. E a palavra manso aparece em um texto que nós conhecemos muito bem, eu admiro muito, palavra de Jesus. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Jesus se apresenta como tendo um jugo suave, um fardo leve, e sendo manso e humilde de coração. E se nós queremos seguir o nosso mestre, nós vamos desejar, nós vamos orar, nós vamos pedir a mansidão, porque a mansidão caracterizava Jesus Cristo. O substantivo mansidão, como disse, aparece 12 vezes. E estudando os textos do Novo Testamento, nós vamos vendo que essa palavra é utilizada no sentido de brandura. Isso é, o que é mansidão? É brandura, é humildade, é delicadeza, é suavidade, é cortesia, é modéstia.
Então, mansidão na Bíblia não é sinal de fraqueza, não é sinal de passividade. Na língua grega, o termo mansidão era utilizado para falar de um animal feroz, um animal selvagem que foi amansado. Por exemplo, imagina um cavalo que foi agora preparado, que foi domesticado, ele é chamado agora de um animal manso. Qual o lugar da mansidão na vida dos cristãos? Eu considero a mansidão uma daquelas virtudes, daquelas manifestações do Espírito Santo que nós mais precisamos. Basta ver o mundo de agressividade que nós temos vivido. Agressividade no mundo da política, a agressividade nas famílias, a agressividade no trânsito. Nesse contexto de muita agressividade, Deus nos chama para sermos mansos. Ele diz que o fruto do Espírito é a mansidão. Aquilo que o Espírito produz em nossa vida, quando nós nos submetemos a Ele, a sua atuação é a mansidão, é o resultado de uma submissão a Deus. Deixa eu compartilhar com você algumas áreas onde a Bíblia fala, usando a expressão mansidão, para aplicar a nossa vida. A Bíblia diz: receba a palavra de Deus com mansidão. Está lá em Tiago capítulo 1, verso 21. É muito interessante. O texto de Tiago 1, 21 diz: por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Que interessante. Primeira informação: receba a palavra de Deus com mansidão. O que significa isso? Receba a palavra de Deus sem resistência. Receba a palavra de Deus sem protesto. Receba a palavra de Deus com mansidão, porque a palavra de Deus fará em nossa vida um grande bem. Que interessante o uso da palavra mansidão. Você receber a palavra sem rejeição, sem protesto, mas com mansidão. Uma referência até ao versículo de Jesus que eu falei: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprender do Senhor com mansidão. Receber a palavra de Deus com mansidão significa sem obstinação, sem teimosia, mas aceitar aquilo que Deus revela, aquilo que Deus requer, aquilo que Deus nos chama para a obediência. Recebei a palavra de Deus com mansidão, isso é, não fuja do ensino cristão, do ensino bíblico, por mais desafiador que ele seja. Segunda área em que essa manifestação do Espírito Santo pode aparecer em nossa vida e deve se manifestar em nossa vida: relacionar-se com os outros com mansidão. O Efésios capítulo 4, verso 2 diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Colossenses também 3,12, Paulo diz: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Queridos, a segunda área em que nós vemos a manifestação do Espírito, a mansidão, é nos relacionamentos interpessoais. Por quê? Nós convivemos com pessoas muito diferentes e muitas vezes nós, quando estamos nos relacionando, algumas coisas nos irritam, algumas coisas tentam nos tirar do sério, algumas atitudes das pessoas tiram o nosso equilíbrio. É nessa hora que nós não podemos deixar que as nossas emoções nos dominem, mas nós precisamos pedir que o Espírito Santo produza em nós a mansidão, sabendo como agir, como reagir, o que falar e o que não falar, mas com mansidão. Como precisamos disso? Como precisamos estar atentos na maneira, como lidamos com as pessoas. Queridos, todos os dias nós pessoas lidam com o esposo, a esposa, com o filho, com filha, lida com o patrão, lida também com o funcionário, lida aí com o governo, lida com outras pessoas. Nessa hora,
tantas situações que podem nos irritar, podem causar negatividade, pode produzir em nós reações equivocadas. Nós precisamos pedir para responder a todos com mansidão. O fruto do Espírito é mansidão e ele se manifesta nos relacionamentos interpessoais. Uma outra área muito importante: corrigir o irmão com mansidão. Gálatas 6:1 diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Queridos, como é que eu corrijo um irmão? Eu corrijo com, não atitude de superioridade, mas com mansidão. A tentação vem quando nós vemos alguém errar e queremos ser críticos, queremos ser duros, tentamos parecer mais santo e mais capaz do que o outro. Não, a Bíblia diz: não corrija o irmão, se não for com o espírito de mansidão. Aliás, não fale com ninguém sobre comportamento, sobre pecado ou não, se não for com o espírito de mansidão. Não vá com espírito de superioridade, não vá com postura dura. Mansidão aqui significa vá com uma força suave, falando a verdade, mas falando em amor e falando com mansidão, procurando conquistar o irmão. Ele diz: se alguém ou se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vocês que são espirituais, espiritual é pessoas que são dominadas pelo Espírito. Se vocês que são espirituais, ajam com ele, falem com ele, encaminhem com espírito de mansidão. Por quê? Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, todos nós falhamos e nós precisamos agir com mansidão. Atitude e palavras de mansidão. Seja manso com aquele que erra, aquele que peca. Ele não precisa, esse nosso irmão que falhou, que pecou, não precisa de mais uma pessoa para condená-lo. Ele precisa apenas de alguém que com o espírito de mansidão o ajude a se recuperar e vencer o pecado. A quarta área onde esta manifestação do Espírito aparece é na área de compartilhar a nossa fé. Olha que interessante, a mansidão e a evangelização têm tudo a ver. Apóstolo Pedro diz, capítulo 3 da sua primeira carta, verso 15: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Que interessante o texto. Olha o que ele diz: você coloca Cristo como o Senhor da sua vida, no seu coração, e esteja preparado para compartilhar a fé. Como? Com mansidão e temor, respondendo a qualquer que perguntar a razão da esperança que é em vós. Rick Warren diz o seguinte, que a maneira como você fala do Evangelho pode determinar a disposição das pessoas para ouvi-lo. Queridos, a maneira como você fala do Evangelho pode determinar a disposição das pessoas para ouvi-lo. Eu ainda hoje, ouvindo uma entrevista na TV, um publicitário muito famoso, ele mora fora do país, ele estava dizendo, como é possível o cristão ou os cristãos serem tão agressivos? Ele está observando que existe em muitos cristãos algo de agressividade, e ele esperava ver nesses cristãos a mansidão, porque é assim que ele, um homem inteligente, viu nas Escrituras Sagradas. Não compartilhe o Evangelho sem mansidão. Muitas vezes há pessoas que compartilham o Evangelho desprezando o outro, uma atitude de desprezo. Não compartilhe o Evangelho com atitude de superioridade, mas faça com mansidão, isso é, com gentileza, com cortesia, uma atitude adequada na evangelização pode produzir uma reação muito positiva, mas o contrário também é verdade. Uma atitude inadequada na evangelização pode produzir também uma reação muito ruim, mais mal do que bem. As pessoas rejeitam aqueles que compartilham o Evangelho sem mansidão.
Devemos sim estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que perguntar a respeito da esperança que há em nós. É interessante, queridos, significa que duas coisas são importantes ao compartilhar o Evangelho. Primeiro, credibilidade. Cristo tem que ser Senhor na nossa vida. Em segundo lugar, atitude. Isso é, mostrarmos gentileza e respeito. Então, é credibilidade tendo Jesus no centro da nossa vida e a atitude gentil para com a outra pessoa. Já tenho dito aqui que o evangelismo não é um debate querendo ganhar uma disputa, mas é demonstrar amor. Queridos, portanto, o fruto do Espírito é mansidão, inclusive no compartilhar a nossa fé. Nas bem-aventuranças, Jesus falou o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa afirmação de Jesus tem uma dimensão escatológica e uma dimensão presente. É escatológica porque ele está dizendo que nós vamos herdar aí o novo céu e a nova terra, no caso aqui, herdarão a terra, a nova terra. Mas também ele está dizendo, isso significa para o nosso tempo, que os mansos, de fato, eles conseguem conquistar mais, eles conquistam mais, eles são mais bem-sucedidos. O que ele quer dizer com isso? Significa que as pessoas mansas são mais livres de ansiedades, as pessoas mansas são menos agressivas, não são violentas. Essas pessoas mansas, de fato, é que ocupam o espaço nessa terra. Muitas pessoas não herdam uma vida aqui, porque elas são estressadas e não são pessoas mansas. Estão sempre exigindo os seus direitos, sempre julgando os outros, sempre querendo provar que estão certas, e essas pessoas sempre cobrando, sempre reagindo com ira. E essas pessoas, dizendo na dimensão presente, não herdam a terra, não desfrutam na vida da terra, e também não vão herdar o novo céu e a nova terra. Ele está nos dizendo que mansidão é essencial para uma vida mais saudável e feliz aqui nessa terra. Queridos, o fruto do Espírito é mansidão. A mansidão era natural para Jesus, mas não é natural para nós. E nós temos que perguntar hoje aqui, em que situações, em quais relacionamentos, eu e você temos tido dificuldade de agirmos com mansidão. E temos que pedir a graça de Deus para que nessas situações e nesses relacionamentos nós possamos agir com mansidão. Nós não conseguiremos fazer isso por nossa própria força de vontade, por nossa força, por nossa boa intenção até. Porque a Bíblia diz que a mansidão é fruto do Espírito. Em outras palavras, é resultado de nós andarmos sob a direção do Espírito, de andarmos sob o controle do Espírito. Jesus era manso. Moisés, diz a Bíblia, era manso. Mas eles eram mansos, porque de fato o Espírito Santo agia em suas vidas. Mansidão é fruto do Espírito, não é obra humana. E o Espírito Santo deseja produzir essa manifestação em nossa vida. E que nós cristãos, então, possamos nos submeter à direção do Espírito. Porque à medida que nós nos submetemos, essa manifestação, que é a mansidão, que é a gentileza, que é a brandura, vai aparecer nos relacionamentos, vai aparecer na maneira como nós recebemos a palavra, vai aparecer na maneira como nós corrigimos um irmão, e vai também se manifestar na maneira que nós falamos de Jesus, compartilhamos a nossa fé. O fruto do Espírito é mansidão. Que eu e você nos submetamos ao Espírito Santo, ao controle dele, para que a mansidão possa se manifestar em nossa vida todos os dias, em todas as situações, em todos os relacionamentos, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus produza essa mansidão em nossa vida. Amém. Pastor Elias, muito obrigado pelas suas palavras que nos ensinaram um pouco sobre mansidão. De fato,
Nós não somos mansos por natureza humana, pecaminosa, não é algo que o Espírito Santo está fornecendo a nós que nos submetemos ao senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas. Vamos pedir para que Deus faça de nós pessoas mansas, humildes na presença dEle e mediante outras pessoas, para a honra e glória dEle e no nosso viver também. Queremos lembrar a todos que nosso culto presencial acontece nesse domingo que vem, às 9 horas da manhã. Você pode entrar no nosso site, fazer a sua inscrição para garantir a sua vaga e venha participar junto conosco. Os demais estarão ainda no nosso canal do YouTube, também de uma maneira presencial ou virtual, participando do nosso culto domingo de manhã. Agora é o momento de nós entrarmos na sala de oração pelo Zoom. Saia desse canal, use o link que você já recebeu e entre para orarmos juntos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo, livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Justificado